noite, meu nome é Maicon, faço parte da monitoria dessa sessão. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes, especialmente agradecer ao professor Antônio Vidal pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. A nossa oficina ela será gravada e caso alguém se oponha que seja usado o material da sua apresentação, favor se pronunciar verbalmente antes do início da mesma, informando que não autoriza a divulgação da apresentação. Posteriormente, essas gravações serão disponibilizadas no YouTube. Sobre o controle de presença, nós vamos preencher um formulário durante a apresentação dos inscritos para poder emitir os certificados posteriormente. Apenas pedimos que os participantes que entraram no Meet com o nome diferente da inscrição, que escrevam no chat o nome e o e-mail para contato. Aí, para ter a presença efetivada, é necessário estar na sala durante a oficina inteira ou pelo menos uma boa parte dela. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio e desejo uma boa apresentação para todos e todas. Ô, Maicon, muito obrigado, né, por nos acompanhar nesse percurso. Agradeço a todos que estão vinculados à organização do evento, aos colegas que vão apresentar aí o seu labor, seu trabalho, né, nesse bate-papo que vamos ter, aos demais que estão vindo aqui, porque têm interesse nos temas que vão ser expostos, né? Então, a todos nossos agradecimentos, né? Nós temos algumas pessoas que estavam inscritas, talvez nem todas vão poder estar presentes, e eu proponho seguir um pouco aqui de acordo aqui com os nomes, né? O primeiro que estava aqui listado é o Raimundo, da Federal do Mato Grosso. Eu penso que ele não chegou. Depois, se ele chegar, a gente faz uma inversão, não vai ter problema nenhum, né? Nós teríamos aí 20 minutos para cada um, depois nós abrimos aí uns 10 minutos para questões, para pergunta, para manifestação. Antes da apresentação, seria bom que cada um falasse de onde é, vai falar um pouquinho de si mesmo, porque aí a gente vai se enturmando, já que vamos estar juntos em muitos outros encontros, então é bom a gente conhecer e se aproximar um pouquinho em função desse percurso que fazemos juntos, né? Então, nós temos aqui o professor Márcio, então nós podemos passar a palavra, depois, em seguida, Simone, e aí eu não sei, o Fábio também está aqui, né, na relação, não sei se ele ainda não chegou, poderá chegar juntamente com o Raimundo. Márcio, você tem a palavra, ok? Uma boa apresentação aí para você, tranquilo, aqui nós estamos em família, nada de se preocupar, é um bate-papo aqui, tá bom? Eu sou o Vidal, sou da Federal do Espírito Santo, tá? Lá do Departamento de Filosofia, do curso de Filosofia, e também fazemos parte aí do Profila. Márcio, rasga o verbo. Boa noite, professor Vidal. Uma alegria estar com o senhor novamente. Maicon, obrigado pelo suporte. Simone, professor, acredito, né? Simone. E os demais que estão conectados. Já disse, meu nome é Márcio, eu sou professor de filosofia desde 2011 pela Rede Estadual do Espírito Santo, na função de contratado, ou seja, eu sou de designação temporária, formado bacharel em filosofia, licenciado em filosofia e letras, e da turma de 2019 do Prof. Filo, também da Universidade Federal do Espírito Santo. Defendi em setembro, né? E deixa eu botar aqui a apresentação. Maicon, eu não lembro se eu tinha colocado janela ou tela inteira. Da primeira vez, o primeiro teste foi na tela inteira e o segundo, daí foi a segunda opção.
Não sei qual você considerou melhor. Tá, me fala aí só se está aparecendo para vocês. Já está aparecendo. Mas tá, não está em como inteira. Peraí. Acho que agora aparece para vocês como tela inteira, certo, Michael? Isso, tá a tela inteira da sua apresentação. Tá, ok, então. Como vocês podem ver, o título da pesquisa que nós fizemos é a significância do amor em Platão, uma abordagem com práticas lúdicas. Basicamente, nós tentamos demonstrar, né, como que a ludicidade ela pode ser mediadora no processo de ensino de filosofia, no processo de ensino-aprendizado da filosofia, utilizando da temática do banquete de Platão. A temática do banquete de Platão ela está no currículo das escolas estaduais do Espírito Santo para as turmas de ensino médio, como temática do terceiro trimestre letivo. E com a nossa experiência, a gente escolheu essa temática do amor platônico, de Eros, para colocar em prática aquilo que nós já vimos trabalhando com os alunos, ou seja, nós vamos trabalhar o amor em Platão utilizando da ludicidade. E a gente pretende, então, aprender a significância da concepção platônica de amor, significância aí a gente entende como esse valor maior, como esse valor mais expressivo na vida concreta dos alunos, para depois entender o amor platônico a partir da concepção pessoal dos alunos, utilizando da ludicidade em todas as partes do processo, e pretendemos que os alunos ampliem tanto o amor de si como o amor platônico dentro da própria realidade deles, do mundo vivido deles. E, evidentemente, para isso nós vamos utilizar do banquete. A terceira série do ensino médio no Espírito Santo, ela possui apenas uma aula de filosofia por semana. A pesquisa ela ocorreu durante o período de pandemia, todo o projeto ele foi pensado para as aulas presenciais, mas ele teve que ser adequado no meio da pandemia. Basicamente, ele busca identificar as condições do ensino da filosofia, né, e as possíveis abordagens lúdicas que podem ser usadas. Nós selecionamos, como eu disse, o amor em Platão, a ser trabalhado com as atividades lúdicas. Utilizamos do banquete não somente o conteúdo do amor, né, e a noção platônica, socrática de Eros, mas também a própria metodologia filosófica e dialética do Platão. E inserimos a noção do ludus, trazida pelo Izinga, no Homo Ludens, que é entendido o lúdico não mais como brinquedo, aquele lá do ensino fundamental, mas o ludus como uma unidade significante, como aquilo que pode nos levar à significância de algo, nesse caso, o valor maior. Ou seja, há uma proposta que, ao mesmo tempo, é didática e é filosófica, que provoca movimentos humanos, porque o lúdico, as abordagens lúdicas, elas são inspiradas no próprio cotidiano dos alunos, nos hábitos comuns dos alunos, né, da percepção sensível desses hábitos, e assim como ocorre no banquete, eles são gradativamente levados à compreensão do amor, tanto para si, quanto no banquete, e de certa forma, um convite à ampliação desse amor. Primeiramente, foi preciso entender, né, e fazer um resgate histórico aí das condições da filosofia, desde
do seu retorno aos currículos, né, após o fim do período militar e a redemocratização do país. Então, a gente traçou esse histórico aí que vem até a LDB de 96 e com a inserção da filosofia e a obrigatoriedade dela na LDB de 2008. E aí a gente conclui que a filosofia ela tem uma certa dificuldade em perceber o seu próprio lugar, né, até mesmo entre os alunos, justamente porque, de certa forma, ela se mostra meio adequada. Então, a ludicidade ela se coloca como uma oportunidade e uma proposta de mostrar a filosofia dentro daquilo que está no cotidiano dos alunos. Basicamente, a gente quer demonstrar que todo texto filosófico, eu não estou falando só do Platão, ele é possível de fornecer para o professor de filosofia tanto o conteúdo da temática, como também uma possível metodologia que possa ser atualizada, que possa ser ampliada e que, no nosso caso, possa ser trabalhada ludicamente com os alunos para que seja expressa de uma forma que seja mais interessante e que, ao mesmo tempo, não esvazie o teor filosófico da temática. E aí a gente trata algumas questões, a relação entre o lúdico e o mimético, porque o Platão ele faz uma crítica, né, à arte, e a arte ela está dentro do universo lúdico, mas que não prejudica em nada, porque não se trata de um critério de verdade. Mais do que isso, ela é simplesmente mediadora. Evidentemente que para isso a gente precisou, né, explorar um pouco aí a questão do Eros e da filosofia, e as atualizações, as noções que os alunos têm de Eros, e o que a literatura contemporânea tem acerca do amor, e, de certa forma, para perceber de que forma a gente vai provocar isso nos alunos. E, evidentemente, a relação entre Eros e filosofia, né, que não se distancia muito daquele amor do filia que está na raiz etimológica da palavra. Buscamos também entender e ler o Banquete de Platão de forma diferenciada, porque na graduação, geralmente, a gente conhece essa obra para entender, para conhecer os seus aspectos. E agora é importante que o professor retome o texto filosófico e faça uma leitura dele com vistas ao ensino. Né? A gente agora, que é professor, a gente não está lendo para conhecer, a gente está lendo para poder identificar de que forma a gente vai ensinar isso para os alunos. Né? Então, eu busquei fazer um detalhamento, e aí eu trouxe outros autores para poder compreender o Banquete. Eu acho que é algo que possa ser feito com outras obras filosóficas, e a gente concluiu isso, a gente chegou a essa constatação ao final, mas do Banquete foi possível tirar não só a temática, mas também uma diversidade de pontos de vista sobre o amor e sobre o Eros dentro do próprio Banquete, de forma lúdica, de forma dinâmica, né, os elementos que ligam a noção de Eros à própria filosofia. Essa leitura ela permite que a gente perceba quais elementos da obra filosófica podem ser aplicados de forma lúdica, e o Banquete ele é riquíssimo em ludicidade. A didática platônica, né, e aí a gente pega aí a questão do Freire, né, do reconhecimento, da escuta dos alunos, né, dos interlocutores, da discussão sobre o amor, né, esse respeito ao diálogo e os posicionamentos, e na própria dialética construir a partir daí a discussão sobre a temática. Né? E esse é um ponto forte que a gente nunca, em momento algum da pesquisa, a gente se desligou desse respeito pelo conhecimento dos alunos. Né? Essa educação que reconhece, essa educação filosófica, esse ensino de filosofia que faz com que o aluno reconheça-se
dentro do mundo, reconheça os conceitos, reconheça as temáticas dentro da sua própria existência, para que possa ampliá-los, né? E aí não tem como falar de uma educação que não seja autônoma, que não seja libertadora. E a própria intencionalidade platônica em estabelecer um processo gradativo que parta dos conhecimentos dos alunos até a ampliação, passando pelo texto filosófico e todo ele mediado por abordagens lúdicas. Para isso, então, a nossa, né, num caráter prático dessa discussão, para tornar isso mais visível, talvez eu explicando somente não fique tão fácil de entender, a nossa prática ela ficou dividida em 4 movimentos humanos. Né? O primeiro deles, e aí eu parto para a prática, eu pedi que os alunos, dentro de um diálogo afetivo, dissessem, sem falar para eles antes sobre a filosofia, sobre o ponto de vista da filosofia, o que era o amor para eles. Nós entendemos que quando você chega com a definição de amor platônico, aquilo, de certa forma, já sobrepõe a visão que o aluno tem. Né? Aquilo que ele tem, a sua opinião, a sua ideia de amor dentro do seu próprio universo. Então, o que é o amor para eles? Né? Nós tínhamos preparado para a sala de aula com post-its no quadro, mas isso foi feito pelo formulário do Google Sala de Aula, em uma transmissão de aula no próprio Meet. E aí, eles, de maneira informal, né, falaram sobre o que é o amor para eles. Respostas imprecisas, bem curtas. Amor é um sentimento, o amor é carinho, o amor é cuidado, coisas bem pequenas, bem genéricas, né? E um deles diz que é algo inexplicável, só que é bom. O amor é algo bom, não tem nome, não tem como explicar. Diante dessas opiniões dos alunos, nós, então, propomos um segundo movimento, né? Eu enviei para eles um link com 54 imagens e eles me pedi que eles escolherem, assim, pelo menos 3 que melhor traduzissem o amor para eles. E, nesse momento, a abordagem se tornou interessante para eles e eles quiseram falar. Né, dar mais respostas mais longas, realmente, porque tinham fotos de família, fotos de casais, fotos com animais, inclusive fotos com expressões de amor possivelmente violentas, né, desilusões amorosas, e eles escolheram, basicamente, expressões de amor que eram boas. Geralmente, não foram escolhidas família, ligadas à religião, ligadas a casamento, uma durabilidade, né, de uma relação mais duradoura e respostas mais longas, né, dar exemplos, dar explicações. Da primeira abordagem para a segunda abordagem, a gente já percebe uma ampliação, e a pesquisa poderia parar por aí, porque aquelas concepções pessoais de amor, elas, do primeiro movimento para o segundo movimento, elas já foram ampliadas. Eles já conseguiram pegar o amor e situar dentro do mundo deles. Evidentemente que a gente precisa de um caráter filosófico para a discussão. E a partir dessas duas concepções, o amor de si, né, e o amor para si, o amor para si, a partir das imagens com abordagem lúdica que nós inserimos, eu inseri o banquete, a narrativa do banquete. E como que isso assume um caráter lúdico? Uma narração contada, uma história contada. Né? E aí eu utilizei slides, utilizei figuras, utilizei os próprios mitos, né? Para tornar uma narrativa interessante. E aí a gente propôs, então, nessa narrativa aberta, em que eles opinavam o tempo todo, perguntavam o tempo todo, e é uma grande participação, 3 turmas, nós tivemos aí cerca de, em média, 100 alunos durante a transmissão, então foi uma boa participação, levando em consideração que o tempo de pandemia e talvez a falta de acesso dos alunos, e aí eu destaco a grande busca ativa que nós fizemos no Estado do Espírito Santo, a gente teve grande participação dos alunos. E a partir de, então, desses 3 elementos,
é que nós viemos, então, a provocar a ampliação. Primeiramente, no primeiro movimento, o amor para si dos alunos, o amor a partir das imagens que nós colocamos e o amor, esses dois amores, a partir da narrativa do banquete e a diversidade de opiniões e ideias a partir dessa narrativa. E foi então que os alunos demonstraram uma grande ampliação e dentro das próprias existências concretas. E, evidentemente, eles foram capazes de articular, porque, num último momento, nós propomos uma avaliação das aprendizagens, porque é um requisito para todas as temáticas dentro das normas da instituição. Eles não só reconheceram os amores a partir da realidade deles, como também superaram a ideia platônica. Professor, o Platão ele falou muito bem de amor, é tudo isso aí. Mas o amor é muito mais do que isso. O amor é latente nas nossas vidas e o amor vai muito além disso que o Platão disse. Ou seja, um processo mediado pela ludicidade, que respeita as opiniões, que é capaz de provocar uma superação crítica do texto filosófico e que, no final das contas, ele também pode ser usado não só como esse desafio de trazer o texto clássico para dentro da sala de aula no ensino médio, né, como também uma linguagem diferenciada que pode reforçar esse lugar da filosofia dentro da educação, do sistema educacional, tanto do Estado como no âmbito nacional. Evidentemente que a gente tem que falar, eu não sei se eu estou acabando, acho que já acabou meu tempo, dessas possibilidades do ensino da filosofia dentro dos desafios atuais, né, da fragmentação, do novo ensino médio, que a gente sabe que é uma catástrofe anunciada, mas a gente precisa trabalhar a filosofia dentro do espaço, do tempo que são possíveis. E nós entendemos que a ludicidade, entendida na voz do Huizinga como essa unidade significante, não como brinquedo, mas aquilo que faz parte da própria cultura e é inerente à própria cultura do ser humano, é possível que a gente colha frutos de reflexões filosóficas, de um filosofar mais autêntico, que é a proposta, né, de uma das linhas de pesquisa do programa. Evidentemente que é um desafio, mas o trabalho ele não pretende limitar, trabalhar amor com lúdico, mas de inspirar, através da nossa sequência didática aqui, inspirar outras temáticas filosóficas e outras abordagens que possam vir a ser trabalhadas do mesmo modo. Eu acho que é uma ampliação desse conceito do lúdico, né? Sair da questão do brinquedo e tratar o lúdico como algo da cultura. Evidentemente, não querer trabalhar algo que seja desconecto da realidade. É preciso uma afetividade, é preciso um amor, é preciso amor para trabalhar o amor também entre os alunos, né? Mas a partir da sensível percepção deles e a partir deles provocar aí a discussão. Eu acho que eu termino por aqui. Não sei se fui compreendido. Ok, Márcio, nós temos oportunidade também de algumas perguntas, manifestações, e aí a gente vai clareando um pouco. Né? Olha, está aberto para manifestação, para esclarecimento, para perguntas ao professor Márcio, se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode fazer. Uma curiosidade, Márcio, você fez esse percurso, né? Assim, na sua percepção, o que esse seu projeto, esse trabalho desenvolvido, em que você sente assim que ele ajudou a qualificar a sua prática docente? Eu entendo, professor, que ele me ajudou a lembrar, porque às vezes a gente fica aí programando aula, e parece que a gente está dando aula para si próprio. Parece que a gente está tentando ensinar para os alunos
mas no fundo, a gente está falando para a gente e o aluno olha para a cara da gente e não entende muito o que a gente está falando. Um vocabulário carregado de filosofia, uma coisa que, né, um discurso acadêmico. Parece que a gente não aprendeu filosofia e filosofar, a gente aprendeu da aula com os nossos professores da academia. E é uma sensação que eu tenho também na academia, que, né, parece que a academia não fala da filosofia da sala de aula. Nós temos um programa de mestrado de ensino de filosofia, e a sensação que eu tenho, e isso eu já falei inclusive nas aulas do senhor, é que a academia não fala dessa filosofia que a gente ensina na sala de aula. Até tenta, e eu acho que o Prof. Filo tem tentado e tem conseguido alguma coisa, e grandes avanços. Mas aquela filosofia lá, a gente está falando de uma filosofia para o aluno que ele não sabe ler, não sabe interpretar, ele não consegue, ele não tem hábito de leitura, e a gente vive num saudosismo terrível, que os alunos não vão aprender nada, e a gente esquece de escutar, né? A gente esquece de que todos os conceitos, as temáticas filosóficas, eles estão ali no universo dos alunos. Está tudo ali. A gente só precisa ressignificar. A gente só precisa ajudar o aluno a encontrar significância, o valor maior daquilo tudo, e aí o aluno vai falar assim, professor, eu não tinha pensado nisso. E aí começa a filosofar. Então, eu acho que me ajudou não só a ter uma sensibilidade em cima do texto filosófico, mas a fazer uma leitura do texto filosófico e da temática filosófica para o aluno. Então, rever que tudo que tem... Mas a minha escola não tem projetor, a minha escola não tem um laboratório de internet, não tem isso, não tem aquilo. Então, vamos pegar o que a gente tem e vamos ludicizar isso, vamos transformar isso em lúdico, porque tudo é lúdico. O Huizinga fala que o lúdico é inerente à natureza humana. Então, não existe dizer que o lúdico não tem como. É difícil? É claro. Né? A gente vive numa correria. Eu falava com o senhor 60 horas semanais na rede estadual, não dá muito tempo para pensar e ser muito lúdico. Mas o lúdico é simples. E ele parte do aluno. Então, eu acho que toda vez que eu vou preparar uma temática filosófica, eu falei assim, qual é o ponto, em que ponto dos alunos, a partir de que eu vou partir até chegar à temática e a ampliação dessa temática, né? E é algo possível, não é fantasia, não. Tudo que está aí, depois, se vocês quiserem, eu mando o link do Drive para poder, com o texto da dissertação, tudo aí é real, está lá, a redação dos meninos, está lá ele dizendo que, ó, o Platão, ele falou legal, mas não é só isso, não. O amor dentro na prática é terrível também, né? Então, eu acho que eu aprendi com isso, né? O que do aluno existe para com a temática filosófica? Não sei se eu te respondi, professor. Obrigado, Márcio. Está aí, não sei, nós ainda temos tempo. Se alguém tiver, né, alguma questão, algum esclarecimento, está aberto. Eu tenho, boa noite. Márcio, eu fiquei com dúvida, não sei se passou despercebido, né? Mas a qual idade que você colocou em prática a tua pesquisa, em qual série? Foram nas terceiras séries do ensino médio das modalidades regular e integrado ao curso de logística e portos. A média dos alunos é de 17, 18 anos. Uhum. Foi isso que você perguntou, Simone? Obrigada, Márcio, foi isso mesmo. Porque eu entendo assim que essa sensibilidade, né, e isso está no nosso currículo daqui do Espírito Santo, ele já está ali justamente porque o aluno ele já tem uma certa maturidade, né, já tem um grau de abstração bem diferente da primeira série. O que eu não sei que vai acontecer agora, que possivelmente nós teremos filosofia só na primeira série, aqui no estado. Mas é nessa faixa etária aí, então facilita muito. O que coloca também um paradoxo, né? Mas o lúdico para meninos de 18 anos, mas aí entra o Huizinga, comunidade significante, e não como brinquedo. Uhum. Obrigada.
Ok. Obrigado, Márcio. Se não tiver mais alguma questão, nós podemos passar, então, para a Simone, né? Simone, ela pode se apresentar e depois falar aí do desencanto ao encanto da filosofia. E depois chegar algum outro colega que está atrasado, aí fala depois dela, dos apresentadores. Simone, palavra aí para a apresentação do trabalho e de você também, né? Obrigada. Boa noite a todos e todas. Bem, eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Eu sou graduada e especialista em filosofia da educação pela UEPB e agora estou mestrando do Prof. Filo. De antemão, quero agradecer a oportunidade e dizer que gostei bastante do trabalho do professor Márcio. Parabéns, professor, e que vou usar com certeza também na minha pesquisa. A minha pesquisa não foi concluída ainda, né? Ela está sendo iniciada e a gente está no caminho aí ainda de construção do primeiro capítulo. Então, vou colocar aqui para vocês a apresentação da... Já apareceu, né? Bem, eu tenho como orientador o professor Flávio Carvalho, né? A gente está aí juntos nessa. E tem como título aqui, ó, do desencanto ao encanto da filosofia, filosofando com ludicidade também. Porque, assim como o professor Márcio, eu também vejo a ludicidade em um caminho para que aconteça o encanto na filosofia. Então, o que é que propõe essa minha pesquisa, né? Primeiramente, evidenciar o encanto filosófico, devido a quê? Toda vez que eu chegava em uma sala de aula, que eu perguntava aos alunos, né, o que eles achavam da filosofia, se gostavam ou não, a maioria dizia para mim que não gostava da filosofia. Então, isso aguçou em mim essa vontade de escrever e pesquisar sobre maneiras que poderiam levar esses estudantes, né, ao gosto pela filosofia, por essa disciplina que está o tempo todo naquela indecisão se fica, se sai, enfim, se ela é valorizada ou se não é valorizada. Então, eu penso da seguinte forma: para que ela seja valorizada por todos, né, e principalmente por quem está ali no poder, né, dizendo se ela vai ficar ou não, a gente tem que evidenciar esse encanto filosófico nas crianças, principalmente. Por isso que a pesquisa é voltada para as crianças de 6º e 7º anos, mas que também não impede de ser colocada em prática nos 8º, 9º e no ensino médio também. Eu também faço uso delas no ensino médio também. Porque a ludicidade é um campo muito rico para que a gente possa aguçar a criatividade do nosso alunado, né? Então, o que eu pretendo? Estimular nossos estudantes e professoras também a desenvolver essa filosofia com a utilização desse lúdico. Então, tendo em vista que esses processos educativos que a gente vê, né, sofrem com alteração da atual velocidade do aprendizado e também com o prazer externo, que é uma luta que nós professores temos atualmente, né? A gente luta aí com as redes sociais, com o prazer que o estudante tem em estar fora da escola, ele não se sente motivado a estar na escola, e quando ele está na escola motivado é quando ele está em grupos de amigos, conversando sobre temas que eles gostam de conversar. Mas quando chega para tal disciplina, e você se questiona eles, o porquê, eu começo a tentar explicar algo para eles, eles fogem, né, daquele momento, ou seja, o que há de essencial para eles é o prazer lá fora. E também tendo em vista o que eu ia falar aqui no início, e que acabei esquecendo, é o seguinte: essa herança que nós temos familiar e cultural da negação da filosofia prejudica esse encanto filosófico dos nossos alunos. Porque se você chega num aluno do 6º ano e 7º ano, quem é professor vai saber muito bem disso, que você pergunta, eles nunca tiveram contato com a filosofia praticamente, só escuta falar e escuta falar mal. Então, eles reproduzem aquilo que eles escutam, né? Ah, a filosofia é chata, é muito texto. Para que filosofia, professora? Esses são os questionamentos, né? Então, esse prazer externo, voltando para essa percepção do fora da escola, a gente pretende o quê? Se faz necessário esse novo olhar sobre o ensino, e principalmente em especial da filosofia. Só que, claro, esse novo olhar sobre o ensino é algo que vem batido há muito tempo e que não muda muito, né? Muda o modo como você vai
vai ofertar o ensino escolar, muda todas essas teorias, mas não muda, de fato, o que é necessário, que a nossa juventude atualmente pede, né? Essa luta contra o prazer, repito, que está externo, né? A área da escola. Então, do desencanto ao encanto da filosofia, propõe um ensino de filosofia voltado para o ludicizado, qual a criação e a imaginação sejam pontos para promover em nossas crianças e jovens também um novo olhar e uma nova maneira de pensar a sociedade. Claro, porque quando você possibilita a esse estudante, né, essa aproximação da criação, da imaginação e dá a ele a autonomia, então você acaba colocando em prática aí esse filosofar. Então você acaba filosofando com atividades lúdicas que promovem autonomia, criação e leveza aos estudantes. E filosofar, tomando aí uma frase de um artigo, Educação, Filosofia e Pedagogia da Imaginação. Filosofar e imaginar são movimentos que têm uma raiz comum, é uma imaginação criadora. Aí eu trago um pouquinho essa visão de Vygotsky, né, dessa zona próxima do desenvolvimento, que é o seu conceito. Ele explica que a criança ela aprende por meio de interação social, né, com os outros, ou seja, através da experiência. Então, o que ele vê aqui, ele acaba repetindo depois. Então, desse modo, deve ser o ensino de filosofia. É assim que eu pretendo colocar na minha pesquisa, né? O primeiro contato com a filosofia é essencial para que aguce nele esse prazer e que ele possa ver que ele é capaz de filosofar. E aqui é onde entra a ludicidade e o jogo, como pontos de construção de conceitos. Você possibilita ao estudante esse universo lúdico, esse universo de que aquela filosofia que é dita como chata, como difícil, né? Você coloca para ele uma leitura fácil, mas dá a ele a possibilidade de se questionar, de filosofar, de aprofundar-se nesse momento filosófico, até como o professor Márcio tinha colocado na sua apresentação. Então, ali começa o ato de filosofar e ali começa a construção de conceitos. Ou seja, o aluno vai perceber, eu também sou capaz de filosofar, eu também sou capaz de colocar em prática a filosofia e de fazer filosofia. E não só esses filósofos que eu nem conheço tão bem, né, que a gente tem aqui escritos nos nossos livros didáticos, mas eu também sou capaz de filosofar. Aguçar essa autonomia nos estudantes. Então, é possível filosofar através da ludicidade? É um dos questionamentos que esta pesquisa pretende responder. E até o prezado momento, é sim, é possível filosofar através da ludicidade. Por quê? A ludicidade é uma ferramenta crucial que oferta à aluna e ao aluno esse potencial, como eu já falei, da autonomia e da criação, que o próprio filosofar deseja. Isso porque possibilita aos estudantes ativar a confiança. E quando você ativa a confiança do estudante, você dá a ele um leque de opções. Você dá a ele um leque, né, de ações filosóficas, por assim dizer, de todos os conceitos que a gente trabalha durante o ano todo com esses alunos. Então, a busca pelo domínio do conteúdo e, consequentemente, em meios a jogos, a criação e fala, o filosofar acontece. Daqui eu entro já nessa perspectiva do jogo, né, de como fazer essa ludicidade nas aulas de filosofia. Tem várias formas, né? A arte está aí para que a gente possa aguçá-la cada vez mais e utilizá-la. Quando eu coloco para o meu aluno a oportunidade dele criar, né, dele ter autonomia de fazer algo sobre aquele conceito que está sendo trabalhado, eu estou colocando em prática ali a ludicidade. Eu estou dando a ele uma oportunidade dele fazer como ele quer fazer na sala de aula, por exemplo, sem fugir do filosofar. Esse é uma ponte fundamental da minha pesquisa também. Colocar em prática a ludicidade, mas permanecer com a essência do que é o filosofar. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, né, alguns pensadores se viram de bases, e um deles também é Johann Huizinga, trazendo aqui o conceito de jogo na sua obra Homo Ludens também. Aqui a gente vai compreender que o jogo oferece ao indivíduo a segurança e a utilidade. Já o prazer que adquirimos no jogo e na novidade que estamos a vivenciar faz com que aquele momento, daquele assunto, daquele conteúdo ofertado como jogo, né, não seja esquecido. Porque quando se tem uma motivação, quando se tem um gosto pelo que se faz, aquilo fica na sua memória. E quando fica na memória, é claro que acontece o aprendizado. Então,
Isso o lúdico propõe. Aqui eu coloquei uma citação de Huizinga, que ele fala o seguinte: a existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de civilização ou a qualquer concepção do universo. Todo ser pensante é capaz de entender à primeira vista que o jogo possui uma realidade autônoma, mesmo que sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo. Ou seja, o jogo está em nós, está como se fosse inato. Daí a gente vê esse universo do jogo de Huizinga e a gente percebe o seguinte: como tem, né, os seus conceitos de ganho, de competição, quando você aguça num aluno, por exemplo, o ato de competir, o aluno ele vai fazer de tudo para conquistar aquele momento, ou seja, para que ele ganhe no jogo. O jogo que está sendo colocado, utilizado em sala em prol do conteúdo que foi passado de filosofia. Então, o esforço do aluno diante daquele momento, daquela realidade que foi criada naquela sala de aula, vai motivá-lo e, consequentemente, vai fazer com que ele fixe o assunto e ele consiga perceber a grandeza do assunto filosófico que a gente está passando em sala de aula. Né? O jogo possibilita isso no indivíduo. Para você estar passando, o meu slide só está na capa que eu estou vendo agora. Está passando normal? Nós já estamos no primeiro slide, o do desencanto ao encanto da filosofia. Então, deve ter travado para vocês. Eu vi agora pelo celular. Desculpem, de todo jeito. Pronto, agora, né? Vai aparecer. Vou aumentar um pouquinho, fica melhor. Acho que tinha travado. Ok. Voltando aqui. Então, é nessa perspectiva desse universo do jogo, que o jogo possibilita ao indivíduo, quando você utiliza, né, dessas criações lúdicas em sala de aula, você tem a recíproca do aluno. Você tem o encanto que você deseja, o que eu desejo na minha pesquisa, do alunado. Né? Aqueles 40 minutos, que aqui, pelo menos em Campina Grande, é 40 minutos, que é ofertado para o ensino, né? Que eles sejam vividos da melhor forma, porque é pouco tempo para muito conteúdo e principalmente para o aprofundamento filosófico. Então, como atingir esse aprofundamento filosófico? Através da própria ludicidade. Eu não falei no início, quando eu me apresentei, mas eu sou professora da rede particular aqui em Campina Grande. Também já fui professora da rede pública. Então, esse universo ele é bem diferente do público para o particular, mas a minha pesquisa já foi fundamentada no início na escola pública, né, na necessidade do público lá da escola pública, que não tinha contato com a filosofia, que negava a filosofia de toda forma. E quando eu vim para a escola particular, eu percebi que mesmo os alunos tendo mais leitura, né, tendo conhecimento da filosofia, também existia essa negação. Mas que quando é colocado em sala, aquele momento de diversão, e como o Huizinga fala, né, aquele momento em que o aluno sai da sua realidade e chega nesse campo da imaginação, mas que acaba sendo real, o momento do jogo, então aquilo fica em si. E é isso que a gente tem que tentar propor na própria filosofia. Então, o objetivo dessa pesquisa aí também é levantar conceitos que comprovem que essa prática lúdica facilita o aprendizado e as metodologias ativas são fundamentais nessa construção, né? É uma ponte, é uma ajuda, mas que tem várias formas. Demonstrar que os métodos criativos possibilitam ao aluno uma nova visão sobre o que é a escola e ajuda, neste caso em especial, na recíproca, como eu já falei para vocês. E compreender que trabalhar com temas que realmente importam, o que eu chamo aqui, entre aspas, o que realmente importa, são temas atuais, temas que deem a eles possibilidade de que eles falem sobre, que eles estejam vivenciando, culturais, né, regional ali do seu espaço, e problemas que a gente precise falar, que a gente vê que há uma necessidade, uma urgência filosófica, né? Dão ênfase à aprendizagem do nosso aluno, nosso alunado, e que irão filosofar na perspectiva do conhecido, possibilitando a ele confiança em si mesmo através do autoconhecimento. Como eu vou colocar em prática, né, essa pesquisa em sala de aula? Primeiramente, eu vou fazer uma aula não com essa metodologia que eu pretendo do encanto da filosofia, e, à finalização dessas aulas, colocar um questionário sobre o que os alunos acharam dessas aulas e depois apresentar uma aula com o lúdico, fazendo uso do lúdico, e também aplicar um questionário para aí ter esse retorno dos alunos e sim poder comprovar que quando se utiliza filosofia e ludicidade é possível a gente filosofar através da própria ludicidade.
No mais, eu não sei se eu passei do tempo ou se eu fui rápido demais, mas a minha pesquisa é isso. Agradeço. O professor Antônio Vidal está mutado. Professor Antônio? Professor Antônio? Ok, desculpe. Obrigado. Teria mais 5 minutos, Simone, mas tudo bem. Nós te agradecemos. Conterrânea, é da Paraíba, Simone? Minha Isso. terrinha, sou lá de Manaíra. Pouco Coisa passei. boa. Eu acho interessante aí a sua fala, o Márcio, a gente, nesse processo, nós vamos descobrindo as identificações, não é? E vamos recriando com essa nova sensibilidade, essa sensibilidade para com os alunos, formas novas, né, de trabalhar a filosofia, o filosofar. Não sei se algum dos colegas presentes gostariam de perguntar, de esclarecer alguma questão para Simone. Ela está aí no início do seu trabalho, tá? Né? Márcio, você queria falar, Márcio? Quero sim, professor. Valeu. Simone, que fico feliz, né? Eu acho que nossos trabalhos eles são bem parentes aí, Uhum. né? É muito legal, né? E você, eu não sei se você já começou a sua prática, não, né? Não, Você ainda falou que estou você no, pretende, ainda tô no primeiro muito capítulo. legal, é muito legal, né? Me remeteu a muita coisa da pesquisa. Eu tenho uma pergunta e depois um comentário. A gente corre um risco, Simone, quando a gente fala de ludicidade, né? Ludicidade é aquele jocoso, né? Do joco, né? Do ludus. A gente corre um sério risco, porque um risco de que o aluno ele se apegue mais ao prazer, ao contentamento do jogo, do que da temática, né? Então, o aluno, ele é muito divertido. O lúdico é ótimo, ele é prazeroso. Os alunos, eles, em alguns momentos, quando ele descobre, ele pula na cadeira. Pelo menos os meus são assim. Então, não sei se você já pensa nisso. Como que você pretende amarrar para que o aluno não, porque uma vez que o lúdico parte do aluno, né? As suas abordagens elas vão partir do aluno. E aí eu vejo muito do Freire. Não sei se estou enganado. Como que você pretende fazer esse caminho de maneira que o aluno não preste mais atenção no jogo do que da temática? Porque eu acho que o jogo aí ele é mediador, né? Ele fornece condições para que a filosofia ela vá acontecendo, a reflexão filosófica aconteça na sala de aula. Então, porque aí você falou quem ganha e quem perde. Em que momento que você consegue amarrar a sua reflexão para que eles percebam que todos ganham e que o ganho é o conhecimento e não somente o jogo, né? Esse é o meu questionamento. E qual a garantia que ele transcenda a atividade lúdica? Né? E ele não fique só no jocoso, no prazeroso, naquilo que é divertido, naquilo que é legal da professora. E aí, quando você falou que pretende evidenciar através de um formulário um antes e um depois, uma sugestão, a melhor forma de evidenciar é você mostrando o trabalho deles antes e depois da abordagem, e não o que eles respondem sobre a abordagem antes e sobre a abordagem não lúdica e lúdica. E isso daí foi o que assim, mais me deixou feliz no meu trabalho, né? Quando antes ele fala que, no meu caso, amor é sentimento, mas não, lá no final eu pude mostrar a resposta daquele mesmo aluno e que ele fala que o amor é muitas coisas a partir da mediação da ludicidade.
Eu acho que isso aí é que fecha o negócio, né? É que fala assim, ó, tá aqui, ampliou, teve filosofia, teve reflexão. Mas aí o questionamento que eu te deixo é justamente esse, né? Como fazer com que o aluno, a possibilidade que o aluno transcenda o jogo, pelo jogo. Não sei se eu me fiz entender, Simone. Vamos ver se eu entendi, né? Como fazer o que o aluno transcenda pelo jogo. Essa questão do ganhar, né, e perder, do competir, é aquela história de que quando eu estou competindo, eu pretendo sempre ganhar. O que eu pretendo, para não fugir, para a pergunta inicial, né, não fugir desse filosófico, não dar apenas a eles o prazer do jogo, não foi isso? Você estava querendo, você questionou inicialmente? Como que você vai amarrar isso aí de uma forma em que a filosofia esteja mediada pelo lúdico, e não o contrário, né? E que ele fique muito feliz por ter participado de uma atividade lúdica, e como que ficou a reflexão filosófica, né? Que ele tenha obtido essa reflexão filosófica. Justamente, o que eu pretendo? Como ainda sou um bebezinho diante disso, o que eu pretendo? Eu sempre dou a possibilidade aos meus alunos deles criarem algo. Então, você passa o conteúdo filosófico, você tem aquele aprofundamento da aula mais séria, sabe a seriedade do jogo que o Izinga fala, que ele tem que ser sério. Então, você tem que passar aquela seriedade da filosofia. Você tem que usar da maiêutica, porque eu acho que é fundamental os questionamentos, ou seja, você possibilitar o aluno para que ele chegue à própria resposta, né? Você ir induzindo ele a esse processo. E que na finalização, quando aí entra o jogo, você dá a ele, Márcio, a possibilidade dele criar o jogo. Quando eu crio o jogo, né, ele só vai apenas competir. Eu quero ganhar. Mas quando você dá a ele o processo de criação, então ele tem todo aquele processo do aprofundamento filosófico, de que ele tem que criar algo filosófico, já obtendo a resposta. E quem é que vai jogar? Os outros. Mas aí esse outro que jogou o jogo desse também vai ter que criar um jogo que o outro vai ter que jogar o jogo dele. Então há essa troca e há esse aprofundamento. Pelo menos é assim que eu enxergo. Obrigado, Simone. Mais algum colega gostaria de fazer alguma indagação, alguma questão? Ok. Olha, então, somos agradecidos a você, Simone, desejamos um bom trabalho, né? Lá em Campina Grande, minha querida Campina Grande. E aí nós podemos passar para o nosso colega, o Raimundo Cardoso da Silva, aqui da Federal do Mato Grosso. Então, ele vai se apresentar um pouquinho para vocês o conhecê-lo e depois vai falar sobre o trabalho dele. Tem a palavra, Raimundo. Muito obrigado, boa noite, desculpa a todos pelo atraso. Realmente eu tive um imprevisto, estava na escola, cheguei agora, na correria, tá? Mas primeiramente eu vou me apresentar aqui para vocês. Sou o professor Raimundo Cardoso da Silva Filho, sou formado na Universidade Federal do Tocantins, minha graduação. Hoje estou mestrando aqui na UFMT, sou professor do Estado, passei no último concurso e trabalho aqui no interiorzinho, uma cidade bem pequena, mas bem tranquila, né? Então, inicialmente é isso que eu queria falar como forma pessoal. E quero agradecer a todos pelo momento e pelo tempo que vocês terão, né, de me ouvir sobre a minha pesquisa. E quero agradecer também ao Profilo, de maneira geral, ao meu orientador, coordenador do curso, os colegas também, que estão todos aí assistindo neste momento, que eu acho que é um momento de riqueza, né, que a gente começa a compartilhar as nossas angústias e o que a gente pretende como profissional da educação. Não vou me alongar muito para não estender e ficar um tempo muito longo, né? Eu queria falar diretamente um pouco da minha pesquisa. Na verdade, eu fiz um recorte dela, né? A minha pesquisa ela pretende
trabalhar com a questão da didática ativa, né? É o ensino de filosofia na escola do campo, entre idas e vindas, né? E os desafios de construir uma didática ativa. Mas não a didática ativa meramente na condição de tecnologia, mas de pensamento, né? De reflexão, fazer com que o aluno pense por si mesmo. Então, essa é uma proposta que eu tenho, e meu objeto de estudo é uma escola do campo, que ela fica distante da cidade e que tem disciplinas específicas. Eu acho que isso é relevante porque é um trabalho aparentemente novo, né? Filosofia para a escola do campo, que me parece que eu não consegui visualizar ainda nenhuma proposta parecida. Então, neste sentido, ela me parece bem autêntica. Não sei se a gente consegue desenvolver esses trabalhos que a gente quer devido aos empecilhos que acontecem constantemente, e justamente pelas burocracias do Comitê de Ética e assim por diante, né? Então, o meu título é esse. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma parte que é específica, né, que eu fiz um recorte, que é a filosofia, ensino e aprendizagem no ensino médio. Tá? Eu não sei se já posso compartilhar os slides, ou alguém compartilha, porque eu cheguei atrasado, não sei como deu a dinâmica da coisa, como funcionou, fizeram algum teste, ver se funcionava. Mike, pode nos ajudar? Se o professor Raimundo puder, ele pode compartilhar, pode apresentar. Beleza, eu vou tentar, né, começar agora, tentar compartilhar com vocês os slides. Deixa eu ver. Tem que vir nos 3 pontinhos aqui, não é isso mesmo? Isso, você vai dos 3 pontinhos. E depois... Aí ali vai ter a opção de apresentação. Aliás, do lado dos 3 pontinhos, você vai ver ali um quadrado com uma seta para cima. Ah, tá. Tá bom? O quadrado. Consegue ver o slide? Ele está abrindo aqui. Abriu, estamos vendo. Isso, pode começar. Então, eu fiz esse recorte que fala sobre o ensino a filosofia, ensino e aprendizagem, né? Como eu já falei, meu orientador é o professor Lívio, dos Santos Vogel, eu sou Raimundo Cardoso, e essa é a minha proposta, né? Conseguiu passar o slide? Que eu não consigo ver ninguém aqui. Vocês estão me vendo? Sim, já passou o slide. Ah, tá. Então, o objetivo geral dessa pesquisa terá como desdobramento problematizar a origem da filosofia, o que é filosofia, por que ensinar filosofia nas escolas públicas e o que ensinar em filosofia. Ora, alguém pergunta, cara, esses temas já foram muito comentados, já foi muito debatido, discutido, mas eu acho que qualquer tema de filosofia, qualquer aula inicial é necessário tocar nisso, né? E a gente pode trazer uma nova roupagem para conceito já consagrado na filosofia, né? E a gente pode se indagar sobre isso, até que ponto isso é relevante para emancipar nossos estudantes da escola pública, né? E é sempre algo novo, né? Eu penso que esse tema, por mais que a gente discutiu ou continue discutindo, sempre ele traz elementos que causam alguma perplexidade, né? Algum espanto, como diz na filosofia, o processo do filosofar. Então, a gente começa nos indagando sobre a origem da filosofia. E a gente se pergunta, a filosofia é grega? O que a gente vê nos livros didáticos, o que a gente comenta, o que aparece na internet, é tudo que a filosofia tem uma origem grega, né, que ela surgiu na Grécia Antiga. E isso é contado, é repetido exaustivamente como uma verdade. E pode ser verdade, né? E também a gente pode discordar
que a filosofia ela pode ter uma outra característica, né? Os gregos, que a gente, quando eu toco nesse assunto, eu começo a falar com meus estudantes, isso eu falo em sala de aula. A filosofia é grega? Aí disse, professor, nasceu na Grécia, né? Eu digo, vem cá, mas do nada ela surgiu sem um intercâmbio, sem uma ligação de outras culturas, de outras realidades, esses povos não tiveram acesso com outros povos, né? E aí a gente se pergunta, porque a filosofia a gente sabe que tem uma contradição na sua origem, que na verdade a gente, bem falando, não poderia falar uma filosofia, mas filosofias, né? E a gente sempre remete à Grécia Antiga como o berço da intelectualidade. Inclusive, isso é contado, e é interessante que isso não é dito pelos grego antigo, mas pelos europeus que tentam, de alguma forma, consolidar a filosofia como uma questão europeia, eurocêntrica, né? A filosofia como berço da intelectualidade, no qual os europeus são detentores dessa hegemonia intelectual. E aí a gente pode se perguntar ao tempo todo com os alunos sobre essa questão. A filosofia grega, né? E a gente dá pouca importância para outras realidades. E a gente não comenta nos livros didáticos, às vezes, muito raramente, a gente não fala isso em aula com os estudantes sobre a filosofia no Brasil, ou do Brasil, né, que existe uma questão aí de diferença também, né? Será se a gente não pensa, não faz filosofia também? Será se os teóricos brasileiros não é capaz de pensar de forma autônoma? Então, são questões que nos remetem para uma cruzada que é muito tensa, e a gente precisa aprofundar nesse tema. Também, por que não falar de filosofia latino-americana? Henrique Dúcio, dentre outros, né, que tanto permearam por esse caminho, que a gente não valoriza esses campos do conhecimento, apenas é tido nos livros didáticos a filosofia europeia, né, e masculina, de preferência brancos. Então a filosofia tem todo um percurso que, além de tudo, é muito preconceituosa, racista, machista. Eu acho que é importante fazer esses traços, entrar nessas curvas, né? Discutir isso em sala de aula. Por que a filosofia apenas aparece a Europa no centro da coisa? E mulheres muito isoladas também, nesse sentido, né? Por que não falar numa filosofia africana? Porque hoje se discute muito sobre a filosofia africana e a origem da filosofia como berço na África, né? Então, são possibilidades que a gente vai colocando, que a gente vai reverberando com nossos estudantes sobre que a filosofia ela é múltipla, né? Ela é múltipla. E isso é muito evidente porque muitos autores tentam a todo tempo, a todo momento, legitimar a filosofia como uma questão eurocêntrica. Inclusive, eu estava lendo um livro de Jean-Jacques Rousseau, né, que ele fala que um negro não tem a mesma capacidade intelectual de um europeu. Ora, como se o negro não fosse capaz de pensar intelectualmente. Isso incorre num epistemicídio, né? Tratar o negro como inferior na questão do pensamento, da racionalidade. Também falava sobre a questão de um clima temperado, que supostamente uma pessoa que mora num clima temperado tem mais possibilidade de pensar filosoficamente, né? E a gente sabe que não é bem isso. Então, no Brasil não existe filosofia hoje, que é um país quente. Imagine quem mora em Cuiabá, Palmas, Teresina, não é capaz de pensar adequadamente porque o clima não favorece. Então, a gente tem uma construção da filosofia como um encantamento também, que a coisa surgiu na Grécia e permanece assim e deve ser assim. E isso é cultuado, isso é divulgado, e isso é fomentado o tempo todo, né? E eu acho que o profissional de filosofia hoje ele precisa ter essa visão também, né? Veja como um tema que é supostamente trivial, ele pode ser
desafiador, a origem da filosofia, onde ela surge de fato. Não quer dizer que se a filosofia foi egípcia, africana, a gente vai pensar diferente. Não. Não vai mudar apenas a nossa realidade, porque essa filosofia pode ter sido na Grécia, pode ter sido em outro local. Isso não vai mudar a forma de pensar filosoficamente de cada um. Mas o importante é trazer isso à tona e começar a discutir essas questões que é tão pouco discutida hoje em dia. Tão pouco discutida. Nas escolas, muito menos. Quando a gente fala para um aluno, a filosofia ela pode ser africana, mas como assim, professor, africana, né? Então, há ainda uma questão de enfatizar isso como verdade, de virar isso um dogma. Eu entendo que a origem da filosofia ela pode ser discutida na sala de aula de várias maneiras, que a filosofia não é única, ela tem possibilidades, são variadas, das mais diferentes formas. Né? Então, esse é um ponto que a gente vem se discutindo aqui, também na escola, eu trabalho com os alunos, referente a isso. Está passando os slides? Sim. Ah, beleza. Ok. E outra questão que a gente se depara com a filosofia, o que me parece que é trivial também, ao mesmo tempo desafiador, que é o que é filosofia? Qual a sua utilidade? Né? O que é filosofia? Então, e a gente vai ser testado o tempo todo em sala de aula. O aluno vai falar para você, professor, o que é filosofia? Para que serve isso? Né? E por mais que você estude isso, por mais que você ache que entende, quando você vai responder, você não consegue dar a mesma resposta. São respostas extremamente diferentes, totalmente diferentes às vezes, e às vezes foge da nossa compreensão. Por mais banal que a gente acha que é isso, esses conceitos, acho que já foram superados. Então, isso seria interessante para as primeiras aulas de filosofia mesmo, né? Discutir sobre isso. O que é filosofia, né? E aí a gente vê no banquete do Platão, né, que ele fala do Eros, né? Como é que a gente vai buscar essa filosofia, como a gente vai conseguir trabalhar com nossos alunos. E eu remeto o Eros, na concepção de Sócrates, para a pedagogia, para a educação. É um eros filosófico, né? E pedagógico ao mesmo tempo, que a gente tem que se perguntar sobre esse amor, sobre esse desejo de busca que a gente deve ter. Né? E a gente vai construindo isso aos poucos, como o Talma, o Talmase, né? Que é o espanto, a perplexidade. Então, o que é a filosofia? A filosofia, além de ser esse amor, também deve ser uma busca pelo conhecimento, né? Como também falava o André Comte Sponville, né, que é um desejo, que é uma busca, é uma busca incompleta pelo conhecimento. Né? Incompleta, porque a gente nunca pode estar feliz com essa busca. E o professor, ele deve ser esse eros e esse talmase ao mesmo tempo. Ele jamais pode se contentar com aquela busca e ponto final. Ele sempre deve buscar possibilidade, novas metodologias, né? Avaliações diferenciadas. Então, é uma busca inconstante. Né? Isso não para, e isso deve perpassar toda a vida de um professor, né? Que é a busca constante. Então, quando a gente fala, eu posso muito bem dar uma resposta dessa para o meu aluno. Mas é claro que cada professor deve dar uma resposta de acordo com a sua realidade. Né? E aqui também, qual a sua utilidade? E aqui eu cito o Celeste, né? O Alejandro Celeste, que ele fala sobre a desnaturalização. Para ele, a utilidade da filosofia é desnaturalizar. E colocando isso no contexto de sala de aula, como a gente pode trabalhar isso com nossos alunos? Né? Principalmente alunos de periferia, alunos pobres, né? Porque as pessoas têm uma mania, as pessoas não, acho que a elite marginaliza o ser humano, que é o negro, o pobre, ele não vai ascender socialmente. Né? Então, isso é uma construção da sociedade, é uma opinião pronta, e a gente deve desnaturalizar isso, descontextualizar essa construção nefasta, né, que foi colocada como uma questão natural. Então, a gente pode trabalhar muitas questões
de sociedade, do cotidiano, do dia a dia, sobre política, sobre ética, sobre moral, sobre pobreza, e desnaturalizar isso, que isso não é natural ser pobre, que a gente pode ascender socialmente, e que o estudante pobre, preto, negro, pode se formar e pode ser alguém na vida, né? Então, o professor tem que trabalhar essas questões, aí eu fico refletindo essas questões e fico tentando achar onde alocar isso no dia de hoje. É nesse contexto que eu venho trabalhando também esses tópicos já consagrados na filosofia. Por que ensinar filosofia nas escolas públicas, né? E a gente se coloca... Aqui é a escola onde eu trabalho, a Escola 13 de Maio, na cidade de Pedra Preta, Mato Grosso. E a gente deve se fazer essa pergunta. Por que ensinar filosofia nas escolas públicas? Principalmente na escola pública, né? Por que ensinar isso? E, às vezes, você é perguntado pelo aluno, professor, por que eu tenho que ensinar filosofia, estudar filosofia se isso não vai servir em nada? Eu digo que supostamente é isso, né? Mas aí a gente vai conversando, ele vai percebendo que a filosofia tem sua importância e que ela tem seu lugar na sociedade, né? E outro ponto que eu achei que é relevante para a gente estar respaldando a filosofia é pelos documentos que norteiam a nossa educação, que é a LDB e a BNCC, quando ela fala que o ser humano deve ser preparado globalmente. Isso envolve toda a conjuntura do estudante, social, trabalhista, de caráter, né? E a gente tem que pegar esses espaços, né? E a gente tem que preencher isso com a filosofia. Porque agora, com essa nova estrutura, nova arquitetura da BNCC, as humanas estão juntas, mas até para escolher um livro didático, existe uma certa briga ali naquele meio, tem que escolher um livro que aquele autor é daquela área tal, ou aquele autor daquela área tal. Eu digo, tranquilo. Até nisso há discordância. Então, é preciso também a gente legitimar a filosofia nesse sentido, nas escolhas dos materiais didáticos, nas políticas públicas, nos documentos que regem, as lacunas que nos aparecem, a gente deve abraçar isso. Porque hoje em dia, a filosofia, como tantas outras disciplinas, não é obrigatória. Então, pode existir a questão do notório saber. Qualquer um pode se apropriar da filosofia, né? Qualquer um pode se apropriar desse campo, que é tão importante. Mas, uma vez que isso não é bem trabalhado, não é bem construído em sala de aula, vira um tédio. Então, gente, no último slide eu quero tratar um pouquinho sobre o que devemos ensinar em filosofia. Aqui eu tenho um livro também da professora Lígia Maria Rodrigues, onde eu me pauto nessas questões aqui, né? Essas questões que ela fala num tópico sobre a falta de motivação, que o aluno está desmotivado. Mas, a meu ver, há um outro problema, além disso, que o aluno está desmotivado. Mas por que ele está desmotivado? Né? Por quê? E eu falo que a filosofia é uma relação de amor e ódio. De amor e ódio. E isso quando, por exemplo, vamos pegar um professor que não tem habilidade, que não é habilitado em filosofia. Ele vai fazer um estudo diferenciado. Ou seja, ele vai pegar um livro didático. Professor, aluno, faz o resumo da página tal. Não discute as questões filosóficas com os alunos. Né? Então, isso vai criando tédio no aluno. Ele vai criando ódio pela disciplina. Então, é muito fundamental e importante que trabalhe, que seja professores formados em filosofia, de preferência, né? E de preferência trabalhar com o primeiro ano do ensino médio. Eu trabalho com o ensino médio. Eu prefiro os primeiros anos, porque aí eu vou trabalhar da maneira que eu acho bem mais conveniente. Porque ali a gente pode construir uma relação de amor e ódio. O aluno pode gostar da disciplina, ele pode odiar. É o primeiro contato que ele tem com a disciplina. Ele não teve filosofia, geralmente, aqui no Mato Grosso, no ensino fundamental, é só no ensino médio. Então, é o momento de a gente chegar e trabalhar com esse aluno e ele se sentir motivado pela filosofia. Né? Seja na forma de trabalhar os conteúdos, seja na forma de avaliar, né? Porque o aluno hoje não suporta mais prova. Tudo é prova, e isso vira uma punição eterna.
E os conteúdos, né, que a gente deve trabalhar. Que conteúdo deve ser filosófico? Sim, de preferência filosófico. Mas é possível trabalhar qualquer coisa e fazer filosofia disso. Trabalhar com música, trabalhar com teatro, trabalhar com matéria de jornal e tornar isso filosófico, né? Fazer o aluno refletir, pensar sobre um assunto. Ele já saiu do senso comum, do achismo, ele já começou a pensar, né? Então, os conteúdos são importantes. É importante esse conteúdo filosófico, mas, às vezes, os conteúdos propriamente filosóficos são muito densos e, eu acho que, complexos. E daí a gente pode ir trabalhando isso de maneira lentamente com os alunos, mas dá para trabalhar qualquer coisa, principalmente música e filme, teatro e assim por diante. Também a abordagem teórica ou temática. Isso é uma discussão que eu acho que é irrelevante já, né, porque acho que está superado isso, mas é só para a gente fechar aqui que não tem como a gente trabalhar a história da filosofia. Aliás, temática ou filosofar sem trabalhar história. Não dá para separar uma coisa de outra. É preciso ter um conhecimento de história para fazer o aluno pensar, mas também não podemos ficar apenas na história contada, sem entrar na teoria de um autor. Eu acho que o ensino da filosofia ele tem que ter muita responsabilidade, principalmente no contexto atual, para a gente legitimar espaços. Porque ao tempo todo a gente está sendo eliminados, aos poucos, né? Seja pela matriz curricular que vem, seja pela escolha de um livro didático, seja pela interferência da própria escola. Então, são vários meios, né, que a gente se depara com situações desconfortáveis. Eu acho que, neste momento, a luta, o engajamento na filosofia tem que ser permanente. Pessoal, eu acho que, não sei nem, não notei o tempo aqui, mas eu acho que já passei um pouquinho, e então vou fechando com isso, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai ficar aqui para discutir. Na verdade, isso aqui é uma conversa, né? Uma conversa para a gente trocar figurinhas sobre a filosofia e o ensino na escola pública. Muito obrigado. Ô, Raimundo, muito obrigado aí pela sua exposição, né? E a gente abre, então, aí para o grupo, para que se possa ou perguntar ou dar sugestão para ele, enfim, a manifestação aberta aí de vocês. Alguém gostaria de esclarecimento, de perguntar ou de sugerir nessa troca que nós, nesse bate-papo de troca, né, que estamos aqui? Então, Raimundo, você me fez lembrar da Lígia. Foi minha professora lá na Universidade Católica de Campinas, lá por final dos anos 70, né? Amigona. Que bom. Ela é uma peça fundamental no meu trabalho. Me inspirou bastante, bastante mesmo. Que bom. Faz muitos anos que eu não vejo a Lígia. Ela foi muito importante na minha formação. Mas que bom. Aí, Raimundo, eu não sei, talvez para o ano que vem, você citou aí a história da filosofia na América Latina, talvez eu publique um livro, uma breve história da filosofia na América Latina. Então, depois a gente pode, né? Como nós não temos muito, temos a filosofia da libertação, a filosofia, a questão da filosofia latino-americana, mas uma história assim, onde a gente possa ver os autores, os vários momentos, praticamente aqui no Brasil a gente desconhece, né? Então, eu tentei montar isso daí, talvez para o início do ano que vem esteja pronto isso daí. Então, Simone, os demais colegas, alguém, o Márcio, alguém gostaria de manifestar? Não? Eu gostaria de saber do Maico, se ele tem alguma informação que gostaria de passar para o grupo, ele que está dando todo o suporte técnico para nós. Teria alguma coisa, Michael?
Só gostaria de passar para o professor Raimundo, como ele chegou depois, que foi acordado com o professor Márcio, a professora Simone também já estava aqui, que caso as apresentações estão sendo gravadas, aí caso o professor não queira que esse material seja divulgado posteriormente, o professor deve se manifestar, né? Ou do contrário, ele será publicado. A intenção é que todas as sessões elas sejam publicadas no YouTube, então daí eu preciso que o professor confirme se o senhor aceita ou não a publicação desse material. Ok, Maicon, eu não vejo problema, eu acho bacana, é até uma iniciativa muito boa, né, para divulgando os trabalhos, que alguém às vezes queira se informar de um assunto peculiar, talvez possa ajudar em algum ponto. Não tem problema não, pode publicar, tá? Ok, bem, então, eu agradeço a presença. Né? Uns chegaram depois que a gente agradeceu pela presença, alguns colegas, professor, então a gente novamente agradece a todos os que expuseram seus trabalhos. Olá, Laerte, faltou uma pessoa que não chegou, acho que em tempo, que foi o Fábio, não é isso? Que tinha um que ia estar no grupo, mas ele não chegou. Laerte, palavra, rasga o verbo, a palavra é sua. Não, professor, só para dizer o seguinte, eu peguei o finalzinho da apresentação, eu estava no início, mas a conexão caiu, e ela só retornou agora no final da participação do último expositor, que me pareceu trazer um conteúdo novo, no sentido de uma visão, por exemplo, da origem da filosofia, que me parece que é uma coisa estimulante e significativa para ser tratada, sobretudo no ensino médio. Não é um trabalho acadêmico no sentido da academia, que está sendo desenvolvido na academia, mas um pesquisador do ensino médio que se depara com essa temática e tenta desenvolver essa temática com uma perspectiva nova de apresentar uma origem, outra da filosofia, que não seja aquela que nós já estamos acostumados, que seja de origem grega. Nesse sentido, me parece que a contribuição dele é uma coisa inovadora e algo que nós devemos buscar a partir dele e de onde ele foi buscar essa temática, esse caminho, para tentar discutir isso, que eu acho que é importante. Né? É apenas isso, professor. Obrigado. Ô, Laerte, muito obrigado, muito obrigado. E eu acho importante, Raimundo, dentro da colocação feita pelo professor Raimundo, certamente no seu itinerário você vai ter que explicitar esses conceitos. Não é? Quer dizer, a gente pega aí toda uma tradição afro, com muitas vezes aquilo que foi dito numa linguagem mítica tem toda uma metafísica, toda uma compreensão filosófica que poderia, dentro dessa linguagem, também explicitar esses valores, esse significado da cultura, e aos poucos ir resgatando, né? Porque esse passar dessa cultura, podemos não ter uma percepção de tudo aquilo que nos define, mas ela vem no inconsciente da história. E com esse trabalho você pode ir resgatando isso que está aí dormindo por séculos, né? E mostrar o significado disso, né? E explicitar e trazer para a consciência toda essa riqueza que está escondida no subsolo, né? Cultural e das experiências. Então, muito interessante. E eu acho que em todas as apresentações, o que me ficou assim, que ressaltou, de todos, foi essa sensibilidade para com a vivência, para com o vivido. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente fica na filosofia com os conceitos prontos e acabados, aquela coisa toda fixada, e a gente não percebe que é no fluir da vida, no fluir da realidade, é que nós vamos estabelecendo os novos significados, novos sentidos, e vamos pondo em linguagem aquilo que estava ali nesse inconsciente. Não é?
Então, o papel do filósofo, da filosofia, e esse trabalho de vocês é ir para a vida, porque a filosofia nunca esteve desvinculada da vida. Né? Mesmo os sistemas filosóficos, eles estão calcados também nas angústias, nas buscas, no sofrimento, na busca de sentido. Né? A história da filosofia ela tem um pouco a ver com isso, com as várias tentativas e esforços de querer desvelar a vida, fazendo uso também dessa linguagem filosófica. Então, me chamou muita atenção essa sensibilidade de vocês para aquilo que pulsa, que está aí, que precisa ser falado, explicitado na linguagem, que é a nossa linguagem, a linguagem filosófica. A gente poderia explicitar em outras linguagens, literárias, sociológicas, mas não é dentro desse universo que nós vamos explicitar tudo aquilo que é riqueza, que é importante na experiência humana, nos seus vários. Então, olha, agradeço a todos vocês, foi muito bom a gente estar aqui. O encontro continua e vamos ter outras oportunidades de estar juntos. Então, muito obrigado a todos e vamos seguir juntos nessa caminhada. Juntos a gente cresce, juntos a gente vai enfrentar aí as dificuldades que nós estamos tendo nessa conjuntura. Né? A gente não vive pelo que a gente tem, a gente, quer dizer, o que dizia o Rubem Alves, que foi um professor meu, tem um autor que ele citava muito, ele dizia, um francês, o que seria do homem sem o auxílio das coisas que não existem? Nós não vivemos pelo que temos, nós vivemos por aquilo que não temos, mas desejamos e queremos. É a utopia. Então, eu acho que essa utopia eu pude perceber em cada um de vocês, né, nessa busca, porque a vida é sempre esse se transcender e ir além. Então, agradeço aí de coração a todos vocês e desejo um bom resto de encontro aí pela frente. Tá bom, gente? Um abraço, hein? Tudo de bom. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, também. Falou, Obrigado, Simone, Márcio, Paulo. Um grande Obrigado. abraço. Falou, Maico. Obrigado, querida.